O juízo vai começar. Assiste comigo. Aqui atrás de mim, vocês não estão conseguindo ver muito bem, mas esses são os corpos das pessoas que já foram recuperados. O IML aqui da região de Caracas não tem capacidade para absorver tantos e tantos e tantos corpos. Eles estão espalhados aqui sob o sol quente aqui do Caribe, que faz cerca de 30 a 32 graus, e há mulheres, crianças, homens, enfim, os corpos já estão entrando em decomposição, o cheiro é muito forte. Estão espalhados por aqui. É uma cena bastante impressionante. Certo. Vocês perceberam como o pessoal lá da Venezuela e do mundo inteiro se desesperaram frente ao que aconteceu lá na Venezuela, frente aos terremotos? Pois é, o que eu tenho para dizer para você é que isso não é nem um grão de poeira em relação ao que está para vir muito, muito em breve. Porque o que vem em seguida é a ira de Deus, o juízo de Deus. É quando Deus se vinga de quem não quis se submeter a Ele. Uma pergunta que eu vou fazer para você: você acha que esses terremotos são acidentes? São coisas da mãe natureza? Ou qualquer coisa semelhante? Quem que mandou esse terremoto? Deus mandou. Quem que escolheu que essas pessoas, exatamente essas que estão mortas atrás desse homem, morressem e morressem naquela ocasião? Deus. Você nasceu para morrer. O que preocupa de verdade não é o fato de elas terem morrido, porque todo mundo nasceu para morrer, mas é se elas morreram sem Cristo, porque aí elas foram jogadas direto no inferno, e da tortura e da tribulação elas jamais sairão. Quantas dessas pessoas você acha aí que foram salvas? Você acha que 90%, 70%, 50%? Talvez, sendo negativo, uns 30% foram salvas? Eu te digo que se tiver 0,001%, se uma só pessoa dali foi salva, eu já estaria surpreso. E por quê? Porque as pessoas hoje acham que estão salvas porque elas dizem que creem em Deus, ou que têm Jesus como seu salvador. Mas elas não lhe servem de verdade. Elas não vivem para Ele. Elas vivem para elas usando o nome dEle, se apoderando do nome dEle. Mas fazer o que Ele manda? Será? Será que elas morreram sendo pecadoras? Ou elas tinham sido libertas do pecado? Ou elas já tinham parado de pecar porque Jesus entrou na vida delas e as libertou como Ele disse que faria? Será que elas eram amigas do mundo e inimigas de Deus? Porque é isso que a Bíblia fala, que quem é amigo do mundo, quem é amigo de qualquer coisa que é contra Deus, ou de pessoas que são mundanas e não andam em santidade, é amigo do mundo e é inimigo de Deus. Como será que elas estavam em relação a Deus? Como será que estavam as vestes espirituais delas? Será que estavam brancas? Será que Deus é injusto por tirar a vida delas? Ou será que Deus foi justo até demais por deixá-las viver por tanto tempo, tendo a oportunidade de correr para Jesus para serem salvas e não se preocupar mais com a morte? Eu penso principalmente nas pessoas idosas que morreram ou que ainda não morreram e nunca foram para Cristo de verdade. Deus foi tão misericordioso e dá 70, 80, 90 anos de vida para a pessoa e ela não correu para Jesus para se livrar do pecado, para parar de pecar, para limpar suas vestes espirituais, para ser santa. Por quê? Porque ela não quis, porque ela não se interessou. Porque Jesus diz o seguinte, vamos até abrir em Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Então um exemplo carnal que eu posso usar para dar para você é uma pessoa em busca de um emprego. Como é que ela vai conseguir um emprego se ela não for atrás de um emprego? Se ela não se dedicar, se ela não fizer um currículo, se ela não correr atrás de entrevista, como que ela vai conseguir um emprego a não ser por indicação se ela não for atrás? Pois é isso que Jesus quer que você faça, que você vai atrás, mas você vai atrás não de emprego, você vai atrás do caminho da verdade e da vida, que é Ele. E quando você pedir para ser liberto do pecado, e você for de fato para Jesus, Ele vai estar lá, Ele vai te dar, Ele vai te conceder isso, a libertação do pecado. Quando você buscar Ele com todo o seu coração, você vai entender que buscar Ele significa buscar a santidade, e você vai achar essa santidade. Quando você bater nessa porta e implorar por Jesus, me salva, não aguento mais ser um pecador, e não aguento mais estar conectado com essas pessoas que sujam e desonram o teu nome, a porta de Deus vai abrir para você. Mas ao mesmo tempo que a porta de Deus se abre para você, a porta do diabo tem que se fechar. Porque você não vai conseguir habitar em duas casas ao mesmo tempo. Então se você pedir de todo o seu coração, você vai receber de Deus. E se você recebe de Deus, é de acordo com a vontade de Deus, e não sua. Porque você é servo, você não é Senhor. E se você é servo, você se submete ao seu Senhor, aquele que você chama de Senhor. E se você se submete, você obedece a Ele. E se você obedece a Ele, aí você é salvo. Então ser salvo não é só falar eu creio em Deus, é correr para Deus, correr para Jesus e obedecer a Ele. Hebreus 5,9 diz que, tendo sido aperfeiçoado, Jesus se tornou autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você tem que fazer o que Ele manda. O que Ele manda você fazer? Parar de pecar e sair do meio de quem não fizer isso. Sair do meio dos infiéis, dos desobedientes a Deus. Porque a luz não tem parte com as trevas. De novo, a gente pode ver em Atos 4:32. Na verdade é 5:32. E nós somos as suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Você entende que para ser salvo você precisa do Espírito Santo.
para receber o Espírito Santo, você precisa morrer para o pecado. E para morrer para o pecado, você precisa se arrepender, você precisa parar de pecar. Aí, Deus te concede o nascer de novo, ser uma nova criatura. E ela só é nova se ela tem parte com o Espírito que é santo. E para ela ter parte com o Espírito que é santo, ela precisa ser santa. Então, Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Então, daqui a pouco a gente vai voltar para isso, mas vamos voltar ao tema do que a gente viu aqui, dos corpos das pessoas mortas, certamente 99% infiel a Deus. Naum 1, o peso de Nínive. O livro da visão de Naum, o Eucosipa. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O que significa ser zeloso? Dedicado, cuidadoso, atento, comprometido, empenhado. E o que não é? Qual é o antônimo disso? Descuidoso, negligente. Então, Deus é um Deus que não é negligente, que não é desatento e que está sempre empenhado naquilo que ele faz. Ele não vai deixar nada passar em branco. E ele veio e virá para se vingar de quem não obedece a ele, de quem escolheu outro caminho que não aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor vinga-se. Quem que se vinga? Quem que mandou o terremoto? Quem que vai mandar a ira de Deus? O Senhor vinga-se. Por que ele se vingaria? De um amigo. Por que ele se vingaria de alguém que obedece a ele? Não tem porquê. Ele vai se vingar das pessoas que são desobedientes à vontade dele, que são as famosas perversas. Ser uma pessoa perversa, ser uma pessoa pervertida, não é necessariamente limitado a ser uma pessoa que tem perversão sexual. Não. Ser pervertido significa perverter o seu caminho em relação ao caminho de Deus. Você vai escolher outro caminho, você vai escolher outra saída, você vai escolher outros meios, você vai tentar dar voltas, buscar atalhos, mas não existe atalho. Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho, significa que qualquer coisa que não for santa e que não for de acordo com a vontade de Deus é pervertida. Logo, faz de você um perverso, um pervertido. E por isso, Deus se vinga dessas pessoas. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. Então vamos pausar aqui e vamos para Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras. Está falando no sentido espiritual aqui. Porque para você ter um relacionamento com Deus e você o adultera. Como? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então Deus te chamou para ser santo e separado do mundo. Mas você não quer ser santo, não quer se separar do mundo nem dos mundanos. Então ele falou que você é inimigo dele. Então vamos voltar. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. Em que posição você está aqui, hein? Você é um adversário, um inimigo de Deus? Basta ver como é que está a sua vida agora, com quem que você se relaciona, quem você aceita na sua vida e o que você aceita na sua vida. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Então o que o Senhor Jesus faz contra os seus inimigos? Reserva ira contra eles e se vinga deles. Como? Da maneira que ele achar cabível. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder. Como assim tardio em irar-se? É igual eu perguntei para vocês no começo do vídeo. Quantas pessoas aqui tinham tantos anos de vida? 50, 60, 70 anos? E não receberam nenhuma parte de pagamento. Não tinham recebido nenhuma parcela da ira de Deus. Deus foi tardio em se irar, em manifestar a vingança deles contra elas. Mas quando a hora chega, já era. Tá bom? Então preste bastante atenção, porque a sua hora está para chegar. A não ser que você corra para Jesus e possa escapar da ira de Deus. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. Opa! O que a gente tinha acabado de aprender? Que é um perverso? Não é uma pessoa que não faz o que Deus mandou, que escolhe outro caminho, que é pecadora, que é desobediente, que é rebelde nas suas decisões, que é amiga do mundo, que é amiga dos mundanos. O Senhor não vai de forma nenhuma absolver vocês. Se vocês não correrem para Jesus agora, para se arrependerem agora e para serem tornados uma nova criatura, que tem comunhão com Deus, que é reconciliada a Deus, que é limpo. Por isso ela precisa ser limpa. Mas se você não quer ser limpo, você continua sendo um perverso. Deus não vai te absolver. Ele vai se vingar de você e vai lançar a ira dele sobre você. E não tem como você escapar quando você está do lado contrário da espada, do lado dos inimigos de Deus. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Está entendendo que se Deus manda secar o mar secou, acabou. E esgota todos os rios, mesma coisa. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. Peraí. Estremecer o monte. Onde é que está o monte? O monte está no céu ou o monte está na terra? Então os montes estremecem diante dele. Então é um terremoto que acontece quando ele quer. Exatamente. E as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. A primeira vez a destruição veio pelo dilúvio, ou seja, pela água. E dessa vez vai ser pelo fogo. Quem pode resistir diante da sua indignação? Quem pode resistir diante da sua indignação? Ninguém pode resistir. Os que sobrevivem é porque ele permitiu que sobrevivessem. Mas ninguém pode resistir. Quem manda é ele. Quem é Deus é ele. E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo,
e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Esses aqui são os santos, os salvos, os ex-pecadores, os regenerados, aqueles nascidos do Espírito Santo que obedecem a ele. Ele é uma fortaleza para eles. Então, na medida que a dificuldade aí vier sobre o mundo, os santos não têm com o que se preocupar, porque eles estão do lado certo da história. E Jesus conhece eles, Jesus os conhece. Mas, com uma inundação transbordante, ele dará um fim absoluto ao seu lugar e as trevas perseguirão os seus inimigos. Então a ira de Deus vai cair sobre eles como uma inundação transbordante. Não significa uma inundação literal, não estamos falando de água. Apesar sim de que se Deus quiser mandar um tsunami, vai ser uma inundação transbordante. Mas no sentido amplo da palavra está falando que aquilo que vier não tem como escapar, já era. Ele vai dar um fim absoluto a quem? Aos seus inimigos. As trevas perseguirão os seus inimigos. Então a palavra diz que Deus criou o bem e o mal para punir os perversos. São as pessoas que não obedecem à vontade dele. Que imaginais vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez. Ainda que eles se entrelacem como espinhos e se encham de bebida como bêbados, serão devorados como palha seca. Então não importa o que você tenta fazer para impedir a ira de Deus, você não vai impedir a ira de Deus. Ela vai cair, e ela vai cair sobre quem tem que cair, e as pessoas sobre quem ela vai cair e tem que cair são as pessoas que não andam conforme a vontade dele. Está em erro? Você vai ser destruído. Você vai ser um desses aqui, conforme o pagamento que Deus achar adequado para você. Seja terremoto, seja coisa caindo sobre a sua cabeça, seja gente te matando, seja gente te torturando até morrer, e por aí vai, tá bom? Então preste atenção, porque isso é contra os inimigos de Deus, as pessoas que traem a vontade dele, por isso adulteram, elas deitam na cama do diabo, dizendo que são de Deus, dizendo que são fiéis a ele, mas não são, porque pelos frutos é que a gente conhece a árvore, é pelo que a pessoa faz que a gente conhece se ela é fiel ou infiel a ele. Então, a Bíblia deixou claro, Efésios 5:3, mas a fornicação e toda impureza, todo pecado, ou cobiça, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Por quê? Porque santo não tem impureza, não tem pecado, nem pode se nomear, nem uma vez sequer, no meio de um santo, porque senão faria dele um hipócrita. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Por quê? Porque bem sabeis isto. Será que a sua igreja sabe? Será que aquela pessoa que você chama de irmão e de irmã sabe disso? Será que o seu pastor sabe disso? Ou será que ele manipula isso e leva você para um caminho que não é o de Jesus, ou seja, faz de você um perverso assim como ele? Bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura, ou homem cobiçoso, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Bem sabeis isto, que nenhum pecador ou pecador que é pecador vai para o céu. Entendeu? Vamos colocar numa linguagem ainda mais simples. Bem sabeis isto, todo pecador vai queimar no inferno. Aí a sua igreja, seu pastor fala, como assim? Todos somos pecadores? Todos nós pecamos? A gente peca todo dia, mas Jesus entende, porque Deus é amor. Isso é perversão da doutrina de Deus. E Deus mandou você não se deixar enganar por ninguém. Ninguém vos engane com palavras vãs. Acabou de dizer qual é a regra aqui. A regra é que nenhum pecador vai para o céu. Nenhum pecador tem herança da vida eterna. Então nascer de novo é parar de ser pecador. E ele falou para ninguém te enganar. Não se deixe ser enganado, não deixe te iludirem. Não importa se eles falam bonito, se eles são legais com você, se eles te dão presente. O que importa é se bate ou se não bate com a palavra de Deus. Se não bate, tira da sua vida. Entendeu? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você quer se manter em erro? O que vem sobre você? A ira de Deus. Será que Deus vai deixar de ser zeloso quanto a isso? Será que ele vai se descuidar de aplicar a ira de Deus em você, só porque você vai para a igreja ou canta para ele? Não. Se você é filho da desobediência, você é filho da desobediência. Você é anti-Deus, você é inimigo de Deus, você vai pagar. Portanto, não sejais participantes com eles. Não tenha parte com eles. Porque no outro tempo, erais trevas. Aqui está falando de novo. Vocês eram pecadores, no passado, em outro tempo. Mas agora vocês foram convertidos. Mas agora, não depois que subir para o céu, agora sois luz no Senhor. Luz significa santidade, trevas significa pecado. Vocês eram pecadores e agora vocês são santos no Senhor. Andai como santos, como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Se a justiça não é injustiça, você não pode mais ser injusto. Você não pode andar mais na mentira ou no engano do pecado. Aprovando que é aceitável ao Senhor. O que é aceitável ao Senhor? Tudo aquilo que é conforme a vontade dele. Se não é conforme a vontade dele, você já está no caminho reprovado e reprovável ao Senhor. Você está em erro, você está em um caminho de perversão. Você é um perverso. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Então acorda, sai do pecado, sai desse sono espiritual, e se levante dentre os mortos, nasça de novo, e Cristo vai te dar a luz, para que você ande em santidade. Então, se você perceber aqui, não tenhais comunhão, não tenha parte com as obras infrutíferas das trevas. Peraí, no outro tempo eres trevas. Você é treva, você é obra da treva. É obra das trevas. E ele está falando para você não ter nada a ver com as obras das trevas, mas antes reprovai-as. Então,
não é para negar apenas o pecado na sua vida. Você tem que negar o pecador. Porque o pecador nega a Cristo. Porque se ele não negasse a Cristo, ele iria para Cristo. E se ele fosse para Cristo, Cristo o libertaria de todo o pecado de verdade. Jesus falou que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é parcialmente sereis livres. Não é? Vou te considerar livre do pecado, liberto do pecado, apesar de você não ser. E aí você vai para o céu, mas você é um pecador. Não, você precisa ser verdadeiramente uma nova criatura que só é nova porque ela está de fato livre, liberta, livrada do pecado. Ela parou de ser pecadora. Essa é a salvação, que não vão te contar. Então você precisa ser transformado de pecador a santo. Você precisa ser santificado. Em Atos 26, 14 em diante, Paulo está dando testemunho de quando ele viu Jesus pela primeira vez. Viu aquela luz, não é? E Paulo diz: e caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ao ler isso, me veio outro versículo na minha cabeça. Na parábola dos bodes e das ovelhas diante de Jesus, no dia do julgamento, Jesus fala o seguinte: tudo que fizestes ao menor destes que creem em mim, a mim me fizestes. Então, quando Paulo estava perseguindo a igreja, estava fazendo mal contra os cristãos, contra quem ele estava fazendo mal? E quem ele estava perseguindo? Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então toda pessoa que faz mal a um cristão de verdade, que persegue, que amaldiçoa, enfim, seja o que for, a Jesus ela faz isso. Enfim, vamos continuar. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem eu agora te envio, para abrir-lhes os olhos. Lembra que a palavra fala: desperta tu que dormes, né? E os converteres das trevas à luz. Ou seja, fazer eles saírem do pecado para a santidade e do poder de Satanás a Deus. Fazer eles parar de obedecer ao diabo que os manda pecar e continuar a desobedecer a Deus, a passar a obedecer ao próprio Deus, para que assim possam andar na luz. Para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Esses são salvos. Os salvos são os santificados e os santificados são os santos. E se eles são santos, eles não são mais pecadores, porque eles eram. Mas eles correram para Jesus, porque eles deram ouvidos ao evangelho verdadeiro, os olhos deles foram abertos, eles foram convertidos do pecado para a santidade e do poder do diabo para Deus e para Jesus. E aí sim eles foram transformados em nova criatura, que é santa. Essa é a salvação. Não é você cantar um bando de hipócrita na igreja que nega o poder de Jesus, apesar de cantar para ele. Eles vão queimar. E toda a Bíblia fala a mesma coisa. 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ser injusto é ser pecador é ser perverso, é tudo a mesma coisa. Não sabeis, vocês não entenderam ainda que pecador não vai para o céu? Vocês não entenderam ainda que pecador vai queimar no inferno? É isso que o texto está falando. Não se enganem, não se deixem iludir. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmos com o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ou seja, nenhum pecador herdará o reino de Deus. Porque Deus é separado do pecado, você precisa morrer para o pecado, para nascer uma nova criatura, que é santa, santificada. Só esses têm herança. O resto, a herança deles é o fogo do inferno. Quem não parar de pecar, vai queimar. Por isso que você precisa se arrepender. Então se arrepender não é falar, eu me arrependo. Se arrepender é falar isso com as suas ações. É você cortar o pecado fora, como Jesus te mandou fazer isso. Em Mateus 5, 29 a 30. Em toda a Bíblia, os apóstolos dizem a mesma coisa. Então essas aqui são as antigas criaturas. A palavra está falando que não sabeis que a antiga criatura, que é carnal, que é injusta e que é pecadora, não vai para o céu? Ao menos algum de vós fostes isso. Ou seja, vocês eram pecadores. Mas estáis lavados. Lavados pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, os lavou de verdade. Não é que ele os considerou lavados e limpos, apesar de eles não serem. Não, eles pararam de ser isso. E agora eles estão santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, esses aqui são salvos. Eles pararam de ser pecadores. A sua igreja é do diabo. Ela ensina uma doutrina errada, uma doutrina pervertida, uma doutrina que nega a própria palavra de Deus que elas carregam nas suas bocas e nas suas falas. E da cruz que elas pregam na frente da igreja. Você não pode ter parte com o infiel. Você não pode ter parte com treva disfarçada e travestida de luz. Esses são falsos cristãos. Eles vão queimar no inferno. 2 Coríntios 6, 14 a 17 ou a 18. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. Um incrédulo não é só um ateu, mas é uma pessoa que não crê no poder de Deus para tirar os pecados dela. Então ela continua sendo pecadora, achando que porque que Jesus existe, ela está salva. Ou achando que por chamá-lo de Senhor, ela está salva. Mas Jesus falou que chamar Senhor não adianta nada se você não faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja santo. Essa é a vontade de Deus. Então uma pessoa que não crê no poder de Jesus para te livrar do pecado vai continuar pecando. E ela é incrédula, porque ela não crê. Entendeu? Não é só o ateu. Não tem nada a ver com eles, é isso que o texto está falando. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? O que tem a ver o santo com o pecador? O que tem a ver o justo com o injusto? Não tem nada a ver, eles são o oposto. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. Se você é santo, você é da luz. Se você é trevas, você é do pecado.
Você precisa ser nova criatura. Você não pode ter parte com as pessoas que não são. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um crente com o infiel? A pessoa não obedece a Deus, ela é infiel. O que você está fazendo com ela na sua vida? Se você diz que é de Cristo, as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Se você não cortar ela fora, você vai ser cortado fora, porque você está em erro contra Deus e as suas vestes estão sujas perante Ele. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei dentro deles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Deus está mandando, o Deus ao qual você chama de Senhor te deu uma ordem. O que define se ele é de fato o seu Senhor? Vamos deixar o próprio Jesus falar? Lucas 6:46. Vamos ensinar igual a gente ensina para criancinha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Então, se você chama Jesus de Senhor e não obedece, é porque você é um hipócrita. As suas ações não correspondem com as suas palavras. Certo? Então, o que Deus, ao qual você chama de Senhor, ordenou que você faça? Sair do meio deles e separai-vos. Saia do meio de toda pessoa infiel e pecadora. Tá bom? Se você não obedece a ele, você se faz um hipócrita. E você vai pagar por isso. Você se faz um amigo do mundo e um inimigo de Deus. Sobre quem vem a ira de Deus. Mas se você quer ser um servo de Deus, e agora você acabou de receber esse conhecimento, esse entendimento, obedeça àquele que você chama de Senhor. Do contrário, ele não é o seu Senhor. Seu Senhor é aquele a quem você obedece. Se você não obedece a Deus e obedece à sua própria vontade, você faz si mesmo seu próprio Senhor. E você não pode ser servo de Cristo. Ou você faz seu pastor de igreja, que é falso, hipócrita, o seu Senhor. E você é servo de homens, você não é servo de Cristo. E você não pode servir a dois ao mesmo tempo, tá bom? Não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. Ou seja, se você não tiver parte nenhuma com pecado nem com pecador, eu vou te receber, porque eu também não tenho parte com isso. Aí sim, eu vou ser um pai para vocês vão ser meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele é o seu Senhor? É isso que eu te pergunto, ele é o seu Senhor de verdade? Porque se for, você vai correr para fazer isso. Você vai tirar da sua vida toda pessoa que não quer andar em obediência a ele. E não importa quem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata ninguém com favoritismo, tá bom? E nem você pode tratar. Jesus deixou bem claro que ele veio trazer divisão, inclusive familiar. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, divisão, tá entendendo? Espada. E a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Por que inimigo de um homem? Porque eles serão inimigos de Deus. Porque eles não vão obedecer a Deus quando você quiser passar a verdade para eles, que pode salvá-los, mas eles rejeitam essa verdade porque eles preferem as trevas. Eles não querem saber de luz. Eles tratam a luz como se fosse trevas. Então quando você falar a verdade para eles, eles é que vão te chamar de mal. E quando eles te chamam de mal, eles chamam Jesus de mal. Eles chamam a doutrina de Jesus de mal. Eles blasfemam contra a palavra de Deus. E eles são inimigos de Deus. Os inimigos de homem serão da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então se o seu filho, se o seu pai, se a sua mãe, seja lá quem for, ouve a verdade e prefere continuar em erro contra Deus, pecando, sendo amigo de pecadores, fofocando, seja o pecado que for, não importa, todo pecado é separação de Deus. E você não ama Deus mais do que a eles, não ama Jesus mais do que a eles, o que você vai fazer? Você vai mantê-los na sua vida. Você não vai perdê-los. Você não vai aceitar a divisão que aquele que você chama de Senhor disse explicitamente que veio trazer. Eu não venho trazer paz, mas espada. Ele veio dividir a luz das trevas, porque as trevas não têm parte com a luz. Então ele veio te chamar para sair das trevas para que você seja a luz. E assim você estará dividido deles. Mas se você quer continuar unido com eles, você se faz um com eles. Você se faz trevas. Você não tem parte com Jesus. Porque você não pode ter parte com Deus, que é a luz, e com aqueles que são trevas ao mesmo tempo. Entendeu? Então você tem que escolher se você ama mais eles ou se você ama Jesus mais do que eles. E se você ama Jesus mais do que eles, você vai tomar a sua cruz e vai seguir Jesus. E não si mesmo, e nem eles. E ele falou, que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, você não é digno de Jesus se você não coloca ele como número 1 da sua vida. E quando você coloca ele como número 1 da sua vida, você vai tirar todos que não andam conforme a vontade dele, da sua vida. E o que encontrar a sua vida, perdê-la. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Então se você quer encontrar a sua vida, se você quer salvar a sua vida, se você quer manter a sua vida do jeito que ela é, que é contrária à vontade de Deus, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida por causa de Jesus, para andar em santidade, para andar conforme a vontade dele, aí sim você vai encontrar a sua nova vida e você será herdeiro da vida eterna. Não tem outro caminho, tá bom? Então não preciso falar mais nada, tá bom? O Senhor é tardio e irá-se, mas quando a ira vem, não tem escapatória. Ele não vai de maneira nenhuma absolver o pecador, o perverso, o injusto. Ele quer salvar esse injusto, para que esse injusto pare de ser injusto e passe a ser justo, santo, santificado, puro e digno dele. Mas se ele não quer, já era, tá bom? Tira essas pessoas da sua vida, porque a ira de Deus tá vindo. Isso aqui, ó, não é nada, não é nenhuma fagulha, não é uma fagulha. 1000 pessoas mortas, seja 2000, não importa se os números subirem para 10 mil, não é nada em relação ao que vem aí, tá bom? Se acerta, ou você vai ser um deles que não só vai morrer pela ira de Deus, mas que vai morrer pela ira de Deus e que vai queimar no fogo do inferno. Pecador não vai pro céu. Pare de ser amigo do mundo, ou você vai ser destruído. Não brinque
com a sua salvação, não brinque com a paciência de Deus, nem com a misericórdia dele. Ou se acerta, ou já era. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.